Diz assim o texto sagrado: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor, que aqui o Senhor nos faz mais uma vez entrar em tua presença, Senhor. Oh Deus, enquanto a tua palavra for sendo ministrada, Deus, toca nos corações aqui presentes, que todos os que chegaram até aqui e os que estão ouvindo das suas casas, meu Pai, possam sentir o toque do teu Santo Espírito, Deus. Não permita, Senhor, que o nosso coração, Senhor Deus, saia daqui da mesma forma que entrou, mas eu oro para que o Senhor, ao decorrer desta palavra, traga sensibilidade ao nosso coração, reconhecimento, meu Pai, para que o nosso coração seja curado, seja tratado, seja cheio da tua santa presença, Deus. Move a tua igreja mais uma vez essa noite, Senhor, e usa esse teu servo, para que assim o teu nome seja mais uma vez aqui glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quem concorda, aplauda Jesus. Tome seu assento, dando um glória a Deus. Aleluia. Queridos, a história de Abraão é uma história bem conhecida. Abraão é conhecido na Bíblia como pai da fé, amigo de Deus. Através de Abraão, Deus trouxe o seu projeto, fazendo nascer a nação israelita, a nação judaica. E a Bíblia diz que quando Deus chamou este homem, Deus deu a ele uma ordem. No livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver Deus chamando Abraão. Ele está na terra de Harã. Ele havia saído de Ur dos caldeus e estava em uma cidade, onde ele e sua família havia fundado aquela cidade. E a Bíblia diz que foi no meio dessa cidade, no meio de uma construção edificada pela sua própria casa, que o Senhor encoou a voz sobre Harã, e a voz veio ao ouvido de Abrão, que ainda não era Abraão. E a Bíblia diz que o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abrão, em ti vai ser bendita todas as famílias da terra. Deus dá uma ordem para Abrão, mas após a ordem, Deus libera uma palavra profética, porque toda a ordenança de Deus é recheada de promessas de Deus, porque para cumprir as promessas sobre a nossa vida, é preciso estar atento às ordenanças que Ele tem feito para mim e para você. Observa que Abrão, ele estava no meio da comunhão do seu povo, só que havia uma idolatria no meio daquele povo, havia uns costumes pagãos, e Deus precisava usar Abraão, Deus precisava curar Abraão, Deus precisava conduzir Abraão para o seu grande propósito. E todos aqueles que Deus quer usar, Deus vai separar de amizades, mas vai, queridos, Deus vai separar de lugares. Se prepare, porque se Deus tem um plano na tua vida, você não vai poder mais estar em todos os lugares. Vai ter lugares que o Senhor vai dizer para ti: aqui eu não te quero
mais. Saia deste lugar. E eu vou mais profundo, igreja. Vai ter pessoas que Deus vai dizer para você: eu não quero mais que você caminhe com essa pessoa. Não é porque aquela pessoa é ruim, não é porque ela está condenada, é porque Deus quer te preparar para o projeto dele. Aleluia! Ah, amada igreja, quantas promessas nós temos contidas aqui nesta igreja, quantos homens e mulheres aqui, que Deus já até falou, que Deus já até deu os sonhos, mostrando a promessa, mostrando o propósito, mas pastor, não acontece, porque o segredo de a promessa de Deus começar a se firmar sobre a nossa vida, querido, é santidade, é separação. Sem santidade e separação, não há cumprimento de promessas. Deus estava dizendo para Abraão: se separe, se santifique, saia do meio da roda dos escarnecedores. O Salmo capítulo 1 vai dizer que bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está nessa lei, na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite, e a Bíblia diz que ele será como árvore, plantado junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo, ele vai dar fruto, a promessa vai se cumprir, porque a palavra sobre ele é verdadeira. Que falar, igreja, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, tu tem que sair do meio das pessoas que só vivem zombando, pessoas que colocam um apelido em todo mundo, para que as promessas de Deus se cumprem na tua vida, tu tem que sair do meio dessas rodas, da roda dos fofoqueiros. Para que as promessas de Deus se cumprem sobre a tua vida, tu vai ter que sair da roda do bar, irmão. Tu vai ter que se santificar ao propósito de Deus. Deus tem promessa sobre a tua vida, mas enquanto você resistir à palavra dele, enquanto você resistir à mensagem que ele tem liberado sobre a tua vida, ah pastor, não tem nada a ver, meu irmão, eu estou pregando para ti Bíblia, é a palavra de Deus que diz que feliz é as pessoas que não andam segundo essas rodas, feliz e abençoado são aqueles que são santificados para o propósito de Deus. Aleluia, eu quero falar perto de você, deixa eu te liberar uma palavra essa noite. Pastor, não tem nada a ver, o meu amigo, eu amo tanto, mas toda vez que tu se chega perto dele, tu se desvia do caminho do Senhor. Toda vez que tu se aproxima dessa amizade, você se afasta de Deus. Querido, se aproxime daqueles que te levam para o caminho do Senhor. Se aproxime daqueles que estão te chamando para a igreja. Eles podem ser chato aos teus ouvidos agora, porque você não entende nada, você não conhece nada, os teus olhos estão para o mundo, você está encantado com o mundo. Aí tem alguém dizendo: vamos para a igreja, vamos ler Bíblia, ei, vamos participar de uma gincana bíblica, e aquilo pode ser chato aos teus ouvidos, mas deixa eu liberar uma palavra. Essa pessoa está sendo usada por Deus, ela está sendo usada pelo Espírito Santo, para que através da vida dela, você receba a promessa que Deus tem sobre a tua vida. Sai da roda dos escarnecedores, não caminha segundo os ímpios. Abraão teve que tomar uma decisão, ele teve que deixar a família, ele teve que virar as costas para o pai.
Mas a Bíblia diz que, movido pela fé, Abraão saiu. O livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria da fé, a Bíblia diz que Abraão saiu sem direção. Ele não sabia para onde ia, mas ele tinha certeza de quem estava falando com ele. Aleluia! Você não precisa entender tudo, você precisa obedecer a ordem de Deus. Eu não estou entendendo nada, só vai caminhando. Ele não falou para você caminhar, só vai caminhando, ele vai se manifestando segundo a tua caminhada. É de glória em glória, é de fé em fé. O projeto vai se cumprindo, a promessa vai se firmando, você vai vendo a bênção te alcançar. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Abraão saiu, e ele nem imaginava, mas a promessa iria passar pela prova do tempo. E Abraão passou 12 anos. 12 anos. Sem entender o projeto de Deus. Chegou um momento como esse, que ele foi fora da sua tenda. Já tinha mais ou menos uns 12 anos que ele tinha saído de Harã. E ele disse ao Senhor: Senhor, será o meu servo Eliezer que vai ser o meu herdeiro? Porque a promessa não se cumpre. Já tem tanto tempo que eu saí de Harã, a promessa do filho não se cumpre. E tinha mais ou menos 12 anos quando o Senhor falou para ele, disse: sai fora da tua tenda, olha para as estrelas do céu, assim será os teus descendentes. Caminha sobre a areia do mar. Se tu puder contar ela, tu vai contar também a tua descendência. E até Deus entregar o filho da promessa, durou 25 anos. Ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. E com 99 anos foi que Deus falou para ele: daqui um ano eu voltarei. E Sara vai estar com um menino no colo. Ela já tinha 89 anos. Sem condição nenhuma mais diante da ciência de gerar um filho. Mas Deus não precisa do natural. Deus age no sobrenatural. O tempo faz parte, porque o tempo é um processo de tratamento de Deus. Eu vou repetir. O tempo é um processo de tratamento de Deus. É o segredo da promessa e o projeto de Deus se cumprir. Sabe, queridos, quando Abraão saiu de Harã, em toda a terra que ele chegava, Gustavo, ele fazia um culto a Deus. Ele levantava um altar ao Senhor. Ele adorava a Deus. Abraão fez isso em todos os locais que ele passou. Ele levantou um altar de adoração. Ele fez um culto a Deus. E Deus respondia a ele. Porque o culto, ele pode mudar a nossa história. Eu vou repetir. Num culto, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. A Bíblia vai dizer, em 1 Reis capítulo 3, que um jovem assumiu o trono de seu pai. O nome dele era Salomão.
E esse jovem era sem experiência nenhuma. Ele simplesmente aprendeu com o pai. O pai cultuava a Deus. O pai fazia culto a Deus. O pai tinha prazer de cultuar ao Senhor. E Salomão sabia como chamar a atenção do céu. Quando seu pai morreu, a primeira coisa que ele fez foi um culto. E nesse culto ele ofereceu 1000 holocaustos. Aleluia! Porque culto é entrega. Ah, mas nós estamos se equivocando quanto ao culto. Nós estamos perdendo a noção bíblica do que é um culto. As pessoas estão chegando no culto com uma vasilha. Não estou dizendo que você não possa sair daqui com a tua vasilha cheia. Eu estou dizendo que culto é entrega. Culto é sacrifício. Aleluia! 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 E Salomão fez um culto a Deus. Preparou um altar. Ofereceu 1000 holocaustos. Eita glória! Aquela fumaça subiu. E chegou diante de Deus. E Deus olhou para a terra e disse: tem alguém cultuando com verdade, com sacrifício, com sinceridade. Aleluia! E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o Anderson, o Senhor visitou Salomão. E o Senhor disse ao jovem: pede-me o que tu queres, porque o que tu me pedir, eu vou te dar. Deus estava dizendo a Salomão: tu me agradou com o teu culto. O teu culto me agradou. E eu vim te visitar. O que é que tu está precisando? Pede-me o que tu queres, porque o que tu me pedir, eu vou te dar. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Se o teu culto agradar a Deus, o céu vai se abrir sobre a tua vida. Se o teu culto agradar o Senhor, Deus vai te responder ainda esta noite. Aleluia! E todos sabem que Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu a morte dos seus inimigos. Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo. Sabe, igreja, esse texto que nós acabamos de fazer menção, que fala sobre Moreá, Deus está pedindo algo que era precioso demais para Abraão. Porque Abraão, meu irmão Jefferson, ele passou o tempo dele todinho cultuando a Deus, até a promessa se firmar. Quando Isaac nasceu, não há relato bíblico de culto de Abraão. Enquanto a bênção não chegava, Abraão cultuava, Abraão adorava, Abraão sacrificava. Enquanto a bênção não chegava, Abraão estava dando o melhor para Deus. E o que ele fazia era com dedicação, era com firmeza diante do Senhor. O culto dele era tão favorável a Deus, que Deus abria a porta para ele. Deus condenava os seus inimigos. Ninguém se levantava contra Abraão. Quando um rei pegou a sua esposa, o próprio Deus foi até o rei e disse: deixa a mulher dele, senão eu mato você e tudo que você tem. Aleluia! Mas Isaac nasceu, a promessa estava sobre as mãos de Abraão, e Abraão não cultuou mais a Deus. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui essa noite.
é como você está cultuando a Ele. Como é que está o teu culto a Deus? Como é que está a tua entrega a Ele? Como é que está a tua reverência a Ele? Porque a palavra que revelo para você, igreja, hoje, ela pode mudar completamente a tua história, a tua vida. Porque tudo está no culto. Não é somente no culto da igreja, mas o teu culto do dia a dia. Toda manifestação de Deus, ela aconteceu por causa do culto. Livro de Gênesis, no capítulo 4. 2 irmãos querem chamar a atenção de Deus. Os pais haviam sido expulsos do jardim. E Deus já não falava mais. Ninguém ouvia mais a voz de Deus. E agora chegam os 2 irmãos e dizem: vamos chamar a atenção dele. Vamos levantar um altar, vamos fazer um culto a ele. Vamos fazer um sacrifício a ele. E Caim e Abel prestam um culto a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou do culto de Abel. Mas, porém, do culto de Caim, Deus não gostou. Deus não se agradou. E sabe o que aconteceu? Porque Deus não se agradou do culto de Caim, ele ficou com raiva do irmão, porque o irmão estava recebendo da graça de Deus. E como isso acontece hoje? Tem pessoas tão incomodadas que o teu culto está chamando a atenção de Deus. Tem pessoas tão preocupadas que você está crescendo, que você está amadurecendo, que Deus está abrindo porta para você. Tem pessoas falando mal disso, daquilo. Querido, não se importe com isso. Se importe de como você está cultuando a Deus. Aleluia! Paulo, quando vai falar do culto, no livro de Romanos, capítulo 1, ele vai dizer: rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Aí ele vai mais profundo: e não vos conformeis com esse século, com a forma que estão cultuando a Deus aí fora. Não vos conformei com esse século, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Culto é lugar de reverência a Deus. Culto é lugar de entrega, aonde você chega diante desse altar e você entrega a sua vida, você entrega os seus problemas, você entrega o seu Isaac a Ele. Você não pode sair de um culto sem entregar tudo para Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Aleluia! Aleluia! Mas pastor, nós estamos vindo no culto para receber a bênção. Eu estou errado? Não, você não está errado, irmão. Errado é você chegar no culto e ficar mexendo no celular. Errado é você chegar no culto e ficar conversando com a pessoa que está do teu lado. Errado é você chegar no culto e se levantar 10, 15 vezes para ir no banheiro. Errado meu querido, é você estar no culto e mastigando muitas das vezes a praga de um chiclete, sem falta de reverência a Deus.
de reverência. Ah, igreja, se nós aprendermos a cultuar a Deus, nós vamos ver o céu se abrir, nós vamos ver a glória descer sobre as nossas vidas. A igreja, se nós aprender a cultuar a Deus, as portas vão se abrir. Porque o resultado não vem antes do culto, o resultado vem depois do culto, de como foi o teu culto diante de Deus. Imagine que Israel estão na seca durante 3 anos e meio, sem nada de água, e também sem culto nenhum, missionário. O altar de Deus tinha sido quebrado. Ninguém cultuava. E a Bíblia diz que o Senhor ordena a Elias. E Elias chega e chama o povo para o Monte Carmelo. E a Bíblia diz que Elias faz um desafio com todo o povo. E ele diz: olha, vocês vão cultuar o Deus de vocês aqui, e eu vou cultuar o meu Deus. E o culto que agradar a ele, ele vai responder com fogo. A Bíblia diz que os profetas de Baal, eram 450 homens, começaram a se rasgar, se cortar, começaram a gritar: Baal, Baal, e Baal não respondia. Mas a Bíblia diz que Elias, na hora de prestar o culto a Deus, a Bíblia diz que ele foi se achegando ao altar. A Bíblia diz que ele levantou o altar, edificou o altar. A Bíblia diz que ele colocou o sacrifício sobre o altar. E a Bíblia diz que ele chamou o povo e disse bem assim: ei, não é só eu que devo participar do culto. Vocês também têm que prestar o culto de vocês. Vocês também têm que fazer o sacrifício de vocês. Vocês querem que chova, né? Então tragam água. Ah, não tem água, Elias. Tragam água, não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Encham esse rego de água. Façam o sacrifício de vocês, e Deus vai responder a vocês. Apareceu água. Aleluia! Eu vou repetir: apareceu água. Só não aparece quando não há vontade de sacrificar. Não, porque nós só não fazemos quando nós não temos vontade de sacrificar. Quando nós geramos o sacrifício, nós movemos o sobrenatural. Nós movemos o milagre. Sabe por que a vida está seca de muitos? Sabe por que as coisas parecem que não acontecem? Porque o culto está seco, sem sacrifício nenhum. Se demorar 2 horas aqui, já começa a se enfadar, dizendo: meu Deus do céu, que culto demorado. É sério isso, irmão? É sério. Como estamos cultuando a Deus aqui diz todas as coisas? Como é que estamos gerando sacrifício diante dEle? Como nós estamos prestando o nosso culto? Porque se você quer que Deus abra o céu para você, se você quer que Deus te responda, você tem que aprender a cultuar a Deus. Aleluia! A Bíblia diz que o povo encontrou água, e trouxeram água. E foi 1 cântaro, 2 cântaros, 4 cântaros, e foi 3 vezes trazendo água, e traz água, e encheu-se tudo de água. Eita glória, aleluia! O sacrifício estava sobre o altar, e agora Elias faz uma oração, e ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta hoje que Tu és Deus, és o Senhor, o dono deste culto. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu
e consumiu o holocausto. Aleluia! Aleluia! O fogo desceu sobre o sacrifício, e após o fogo, os inimigos morreram. E após os inimigos morrerem, Elias olhou para Acabe e disse: vai vir a provisão, porque ele ouviu o nosso clamor. Vai vir a provisão, porque o nosso culto alcançou o coração de Deus. A Bíblia diz que sobre o monte Elias ora, ele ora, e ele diz: peça para Acabe correr, porque o culto foi tão poderoso diante de Deus que vai vir um temporal aí, vai vir um temporal, 3 anos e meses sem chover, mas vai vir chuva que vai brotar a relva, vai vir chuva que vai brotar sobre a terra, vai vir chuva que vai transformar as famílias novamente. Igreja sem poder é igreja que não sabe cultuar a Deus. Ah, mas se tem alguém que sabe cultuar a Ele. Eu amo Davi. Porque quando você olha para o pecado de Davi, você não entende por que Deus perdoou aquele homem. E por que Deus diz bem assim: eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Davi cultuava a Deus e a presença de Deus tomava o ambiente. Mas no capítulo 24 de 2 Samuel, a Bíblia diz que ele manda contar o povo, e Deus se ira com ele. E a Bíblia diz que lá no verso 24, Davi, pelo seu erro, pelo seu pecado, ele escolhe ficar sobre a mão de Deus, e Deus envia um anjo, e o anjo começa a matar os israelitas. E Davi olha lá no seu palácio, Gustavo, e ele vê o anjo sobre a eira de Araúna, e o anjo estava ferindo o povo. O profeta Gade chega até Davi e diz bem assim: olha, Deus só vai cessar essas mortes se você cultuar a Ele. E você não deve cultuar em qualquer lugar, você deve cultuar lá na eira de Araúna, lá onde o anjo está ferindo. Não sei se alguém pegou aqui. Mas se está difícil lá na tua casa, irmão, faz um culto. Aleluia. Eu não sei se alguém pegou aqui. Pastor, está difícil, o casamento está quebrado, o inimigo está bagunçando tudo. Faz um culto. Ousa chamar a igreja e dizer: eu quero um culto. Recebe a igreja com amor, recebe o Espírito Santo. Eita glória. E se o culto chamar a atenção de Deus, naquela mesma noite Deus vai mudar a história da tua casa. Porque foi isso que o Senhor falou para Davi, através do profeta Gade. Disse: vai lá na ilha de Araúna. A Bíblia vai dizer que Davi foi. Davi disse: eu vou lá, eu vou cultuar o Senhor. Se é um culto que Deus quer, eu vou oferecer para Ele um culto. E a Bíblia diz que ele correu para a eira de Araúna. De longe Araúna enxergou Davi, e ele disse: é o rei está vindo ao meu encontro. E aquele homem veio, se prostrou sobre o rei. E o rei disse: não, eu não vim aqui pegar adoração, eu vim adorar, eu vim cultuar o Rei dos Reis. E a Bíblia diz que Araúna disse bem assim para ele: meu rei, tu não vai precisar fazer nada, eu vou te dar o boi, a lenha eu já tenho rachada, a farinha está preparada, o altar eu já levantei para o senhor não vai ter que se preocupar com nada, rei. Sabe o que Davi disse? Eu não ofereço culto a Deus que não me custe nada. Ele não vai receber. Ele não vai receber. E a Bíblia diz que ele chegou com Araúna e disse: se tu me vender, eu compro. Eu compro boi, eu compro a lenha, eu compro um pedaço de terra. E a Bíblia diz que ali ele pagou prata e ouro por aquele pedaço. E ofereceu ao Senhor um culto com sacrifício.
Não deixe o teu culto ficar sem sacrifício. Quando eu estou na missão, ou mesmo aqui em Altamira, quando eu percebo que as coisas estão difíceis, que a enfermidade está tentando bater, que tem algumas dificuldades, às vezes no meio da caminhada, eu disse: Senhor, o culto hoje vai ser tremendo, porque quanto maior o sacrifício, mais poder desce do céu. Eu vou repetir: quanto maior o sacrifício, mais fogo virá do céu sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Culto sem sacrifício não tem poder, Wilker. Nós temos que gerar sacrifício diante de Deus. Nós temos que fazer entregar a nossa vida, entregar o nosso Isaac a Ele, para que o fogo desça do céu, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado sobre a nossa vida. Se você quer ver Deus te responder, preste o teu melhor culto a Ele hoje. Aleluia, aleluia. Havia 12 anos mais ou menos, quando o Senhor falou com Abraão. Isaac tinha em torno de 12 a 15 anos, quando o Senhor falou a ele ir a Moriá. Já havia um período em que ele não cultuava a Deus. E de repente ele está ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor está falando com ele, dizendo: Abraão, pega o teu filho, o filho a quem tu amas, sim, Isaac, e leva a Moriá. E lá tu vais sacrificar ele sobre um holocausto para mim. Sabe o que Deus queria, igreja? O primeiro lugar do coração de Abraão. Porque sabe, quando o nosso culto é verdadeiro diante de Deus, é quando Ele está sendo o primeiro do culto. Eu vou falar, igreja. Muitos de nós chegamos na igreja e chegamos com interesses ante de Deus. Corremos porque queremos uma restituição no casamento, mas não é porque Ele é o primeiro. Corremos porque queremos uma bênção. Vou para a igreja porque as portas se fechou para mim. Eu estou falindo financeiramente. Corremos para a igreja porque muitas das vezes estamos com uma enfermidade, já tomamos remédio e nada aconteceu. E aí queremos resultado e o resultado não acontece. Porque de fato nós estamos correndo da forma errada. O segredo é focar o nosso coração e a nossa alma no culto a Ele. Se preocupe em agradar a Ele. Porque se você agradar a Ele, Ele vai te responder como Ele respondeu a Elias no Monte Carmelo. Não, você não precisa estar implorando no altar, dizendo: Senhor, se o teu culto alcançar a Ele, Ele vai te responder. Aleluia! Se o teu culto alcançar as narinas do Senhor, o poder dele virá sobre a tua vida, a provisão vai se manifestar, a providência dele virá sobre você. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a ordem do Senhor é: vai sacrificar Isaac, porque Isaac está em primeiro lugar na tua vida há quase 15 anos, Abraão. E eu quero novamente o primeiro lugar do teu coração. Eu quero novamente o primeiro lugar do teu coração. Eu quero novamente o culto verdadeiro diante de mim.
Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão pegou o Isaac, pegou mais 2 servos, um jumento. E a Bíblia diz que ele saiu para as regiões de Moriá. Caminhou 3 dias. E de longe Deus apontou para ele: aquele lugar, é sobre aquele monte que você vai me cultuar. Abraão estava tão convicto de que Deus iria responder ao seu culto, que ele olhou para o servo e ele disse bem assim: vocês fiquem aqui, porque eu vou subir com o menino, nós vamos lá adorar a ele, e vamos voltar a ter com vocês. Eu vou lá agradar o coração do meu Deus, do meu Pai, aleluia. E eu sei que o culto vai chegar até ele, e nós vamos voltar a ter com vocês. Quando ele sobe no monte, o menino olha para ele e diz: pai, nós temos a lenha, o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, porque todo culto vai gerar provisão. Ah, mas se tu quer ver a porta abrir, se tu quer ver o nome de Jesus ser glorificado, querido, só se preocupe como é que está o teu culto. Dê o teu melhor culto a Ele. Como é que está o teu coração, pastor? Como é que é isso? Porque culto não começa de fora para dentro, culto começa de dentro para fora. É coração limpo. Ah, pastor, eu estou com raiva, pastor, eu estou odiando fulano, eu não falo com ciclano. O teu culto não será alcançado por Deus. Se nem a tua oferta é alcançada, imagine o culto. Eu estou pregando Bíblia para você. Perdoa quem te feriu, quem te machucou. Para o teu culto ser verdadeiro e alcançar o coração de Deus, você precisa abrir o teu coração para Ele, falar a verdade para Ele. Ele olhou para a mulher samaritana e ela disse: olha, o culto acontecia aqui. Aí ela disse: ó, Jesus olha para ela e diz: ó, mulher, tu nem sabe, mas está chegando a hora, a qual já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, é como está. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Como é que está o teu coração? Porque se o teu coração está fechado, o teu culto não pode ser alcançado. E eu te dou um conselho: se o teu coração está fechado por qualquer coisa, vem aqui no altar e fala para Ele hoje. Fala para Ele. Se você está caminhando errante, Ele sabe. Ele sabe. Eu fico imaginando Davi. Ele, quando parou de cultuar a Deus, caiu com Batseba, ele começou a adoecer. O profeta Natan chegou diante dele, ele estava seco de Deus, a alma dele estava perdida na escuridão. Mas quando o profeta apontou ele e disse: olha, tu és esse homem, rei, que transgrediu a vontade de Deus, ele se dobrou sobre o profeta, e ele disse: verdadeiramente eu pequei contra Deus, o Senhor. Aquele momento o céu se abriu para Davi, a misericórdia alcançou a vida de Davi, Deus restituiu novamente a Davi, porque ele começou a prestar culto de verdade para Deus. Deus não quer cenário, Deus quer verdade, igreja. Não adianta esconder dele, ele sabe o que você tem feito no celular, ele sabe as mensagens que você tem trocado. O que você precisa fazer é chegar no altar e confessar, dizer: Senhor, eu quero hoje prestar um culto verdadeiro ao Senhor, mas eu preciso abrir meu coração, eu estou errante no teu caminho, eu preciso de conserto. Ah, mas quando tu se levantar desse altar, tu não vai ser mais o mesmo, porque a graça já te alcançar. Oh glória, a glória de Deus virá sobre a tua vida, e o nome dele será honrado e glorificado.
Culto é feito com verdade e não com religiosidade. Vai dois para o monte, tá? E eles vão fazer o quê? Um culto a Deus. Um fariseu e um publicano. Publicano condenado aos olhos dos homens. Fariseu ensinava a lei e mostrava o caminho. E os dois vão cultuar a Deus. Aí um em cima do monte chega, o fariseu, e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu sou santo. Oh, glória. Obrigado porque eu não sou como este pecador que está aqui do meu lado. Eu sou dizimista. Oh, Deus, obrigado. Eu leio a tua palavra. Eu oro 3, 4 vezes por dia. E a Bíblia diz que ele falava de si para si. O culto não chegava a Deus. Ele falava de si para si. Mas o publicano nem ousava olhar para o céu. Batia no peito e disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. A Bíblia diz que Jesus vai olhar para aqueles que os ouvem e diz: quem foi que recebeu? De qual culto Deus recebeu? Ele recebeu o culto de quem? Ele ouviu quem? Aquele que era pecador, porque ele estava falando a verdade. Culto é verdade. Aleluia. Aleluia. Apresenta o teu culto hoje para Ele. Talvez você está com vergonha de si mesmo, pelo que você tem cometido lá fora. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele sabe de tudo. Nada é segredo para Ele. Mas Ele te trouxe hoje aqui, porque Ele quer ver você, aleluia, apresentar o teu corpo como sacrifício vivo diante dEle. Apresentar a tua vida diante dEle, aleluia. Ele quer ver hoje você aqui, confessando quem você é, para que o culto possa ser alcançado pelo céu, essa noite, aleluia. Abraão sobe ao monte Moriá, e agora ele vai, com a primazia do seu coração. Isaac era a bênção. 12 anos ele deixou Deus de lado, está aqui, precisar de Deus. Quantos, hein? Quando estão precisando, buscam, mas quando se abre a porta de emprego, some da presença de Deus. Quantos, quando a porta está fechada, faz até voto, mas depois que a porta abre, some da presença de Deus. É real, irmão, estou pregando a verdade para vocês. Eu não estou fazendo cenário, estou pregando Bíblia, eu quero que vocês vão morar no céu. Esse é o propósito. E para morar no céu, nós temos que aprender a cultuar Ele aqui na terra. Aleluia. Quantos irmãos que quando estão com uma enfermidade, buscam, tiram um propósito de jejum, não falta um culto, mas quando estão bem, sarados, viram as costas para Ele. Eu não estou criticando não, o pai da fé fez isso, Abraão fez isso. Ele parou de cultuar durante 12 anos, só que o Senhor veio ao encontro dele, e o Senhor disse: eu quero Isaac, o que está roubando o culto do teu coração. Eu vou repetir: eu quero Isaac, diz o Senhor, o que está roubando o verdadeiro culto do teu coração. Quando Abraão preparou o altar, levantou o altar, e quando ele ia com o cutelo para sacrificar o menino, o anjo bramou: não faça isso, Abraão, porque Deus já tem o que Ele quer de você. Aleluia! 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 O verdadeiro culto muda a nossa história. Ah, igreja, eu
Eu não sei o que você está passando, qual a guerra que você está passando, ou o que você pretende da tua vida de hoje em diante. Mas uma palavra eu firmo ao teu coração nessa noite. Não saia daqui sem dar o teu verdadeiro culto a Deus. Não endureça o teu coração, em nome de Jesus. Mas se proste na presença do Pai essa noite. E pela certeza da palavra que aqui prego, Deus vai te responder. Se houver verdade na tua palavra, se houver sinceridade no teu choro, o Espírito de Deus vai te visitar e vai mudar a tua história. Aleluia! Se coloque em posição de pé.